Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Deixa eu abrir aqui a mensagem enquanto os irmãos vão achando aí. Amém. O tema mensal da igreja que estamos encerrando hoje é no louvor e na adoração no altar do Senhor. Um subtema que Deus colocou no meu coração para a gente trabalhar hoje é vida como altar de adoração. O texto bíblico lá de Malaquias, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. Está escrito assim: O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Irmãos, esse livro de Malaquias, ele é um livro pós-exílio babilônico. O povo está voltando do exílio e o povo está reconstruindo a cidade de Jerusalém, o povo está no processo de reconstrução do templo e, sobretudo, o povo está no processo de reconstrução de um culto ao Senhor, um culto que agrade a Deus, um culto digno ao Senhor, um culto fiel ao Senhor, da forma como o Senhor exige. Não um culto como eles queriam, não da forma como eles queriam, não da forma como eles pensavam, mas da forma que o Senhor exigia. Esse povo era um povo que estava em constantes questionamentos com o Senhor. Se os irmãos lerem o livro de Malaquias, vão ver que o povo questiona muito ao Senhor sobre o amor do Senhor, sobre a fidelidade do Senhor, sobre as bênçãos do Senhor. É um povo que questiona ao Senhor. Eles vinham de um cenário onde os ímpios, em suas maldades, estavam prosperando, e o povo de Deus era um povo que estava destruindo, esperançosos. O povo, no tempo que Malaquias escreve, irmãos, era um povo que estava em grande falha com Deus. E uma das coisas que Malaquias mais pega pesado é justamente a respeito do culto, esse texto que nós vemos. Um culto que estava sendo totalmente corrompido, um culto que não agradava o Senhor, um culto que estava longe dos padrões que Deus exigia. Os sacrifícios não partiam de um sacrifício, ou seja, não era algo que exigia um preço deles. As ofertas eram de qualquer tipo, era aquilo que eles queriam, aquilo que eles podiam, e não do jeito que Deus exigia. E o altar
era desprezado pelo Senhor, pelo povo. O altar do Senhor estava sendo totalmente desprezado. E aí, dentro do tema mensal da igreja, separei 3 palavras para a gente entender, antes de a gente se debruçar mais no texto. As palavras louvor, adoração e o altar. Mas primeiro, o que significa a palavra louvor? No nosso dicionário, a palavra louvor significa admirar, falar bem, elogiar ou engrandecer. Qualquer uma dessas palavras é um significado de louvor. Então, quando eu digo assim, o cabelo da irmã Valneide está bonito, isso é um louvor. Quando eu digo assim, a camisa do irmão Marcos é uma camisa bonita, isso é um louvor que é confessado com os lábios. Lá em Hebreus, capítulo 13, o verso 15, eu vou pedir a ajuda dos irmãos. Quem achar, por favor, leia aí. Hebreus, capítulo 13, o verso 15. Deixem as Bíblias abertas que os irmãos vão me ajudar hoje a pregar. Hebreus 13, verso 15. Veja, louvor que é fruto dos lábios, ou seja, os nossos lábios proferem louvor. E louvor é o que? Admirar, falar bem, elogiar, engrandecer. Então, quando nós louvamos ao Senhor com os nossos lábios, quando nós cantamos, por exemplo, músicas de adoração ao Senhor, quando nós dizemos grande é o Senhor, muito digno de louvor, quando nós dizemos o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é um Deus de graça. Tudo isso que nós falamos a respeito do Senhor, nós estamos louvando a Deus. Nós estamos louvando ao Senhor. O louvor não necessariamente é algo restrito somente no momento de cânticos, mas o momento que nós acordamos, por exemplo, que nós dizemos obrigado, Senhor, porque pela misericórdia do Senhor eu acordei. Nós estamos louvando ao Senhor. Quando acontece algo de bom na nossa vida que nós dizemos louvado seja o nome do Senhor, nós estamos louvando ao Senhor. E é importante a gente entender que louvor é diferente de adoração. O louvor faz parte da adoração, mas você pode louvar sem adorar. A adoração tem o seguinte significado: atitude de cultuar, expressão de um coração sincero e verdadeiro. A adoração é uma atitude que nós temos de cultuar. Expressão de um coração sincero e verdadeiro. São esse grupo de pessoas, ou pessoas que tenham essas características, que Deus está à procura, que ele fala lá em João 4. Verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, que não apenas professem com os seus lábios, mas que com o seu coração seja um coração que agrade ao Senhor, um coração que adore ao Senhor. Nós lembramos que quando Jesus está falando aos fariseus, lá em Mateus 15, Jesus diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está o quê? Distante de mim. Ou seja, você pode louvar o Senhor, mas você pode não adorar a Deus. São coisas diferentes. Com seu lábio você pode dizer: o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso, mas o seu coração pode estar muito distante do Senhor. E isso é um perigo que pode muitas das vezes estar ocorrendo conosco, achando que o fato de louvarmos, de cantarmos, de engrandecermos ao Senhor, nos torna adoradores. O louvor faz parte da adoração, mas nem todos que louvam são adoradores. É por isso que Deus diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor, porque todos, mesmo na ignorância, louvam ao Senhor. Mas também, irmãos, altar. O altar é aqui, o que eu quero tratar hoje com os irmãos, o altar é o nosso coração.
Porque Paulo diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o nosso coração é o altar do Senhor. E se o nosso coração é o altar do Senhor, a nossa vida, o nosso corpo é um sacrifício vivo a Deus. Tudo que continha o culto ali no Antigo Testamento, templo, altar, sacrifício, era feito de uma forma. No Novo Testamento continua: templo, nosso corpo, coração, altar, sacrifício, nossa vida. É isso que Paulo diz aos Romanos, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresente os vossos corpos, ou seja, suas vidas, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Então, entendendo isso, diante disso, irmãos, quando Jesus fala de coração, Jesus mostra que o coração é o centro da adoração a Ele, é o centro da adoração a Deus. O texto que eu já falei anteriormente de Mateus 15 prova isso. Mateus 15, do 7 ao 11, depois os irmãos podem ler. Diante disso, nós devemos tirar algumas lições quando aqui o profeta Malaquias profetizou naqueles tempos. E que mesmo sendo há muito tempo atrás, nos deve trazer lições nos dias de hoje. E eu separei 3 pontos para que a gente possa aprender e para que a gente possa ver se a nossa vida tem sido um altar de adoração ao Senhor. E o primeiro é um coração grato. Vamos comigo ler novamente o versículo 6 de Malaquias 1. O profeta diz o seguinte: o filho honra o pai e o servo ao Senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E embora ele fale aqui dos sacerdotes, especificamente naquele tempo, porque naquele tempo os sacerdotes eram os responsáveis por toda a adoração ao Senhor. Eram eles que tinham o papel de levar as ofertas e os sacrifícios ao templo. Na nova aliança, nós prestamos cada um culto individual ao Senhor. Então, o pastor Valdir não é responsável pela minha adoração. Nem eu sou responsável pela adoração do pastor Valdir, nem os irmãos responsáveis um pela adoração e sacrifício um do outro. Mas cada um cultuamos ao Senhor coletivamente, mas somos responsáveis, cada um, pela sua própria adoração ao Senhor. E essa adoração desse povo estava sendo sem um coração grato ao Senhor. Por quê? Se a gente voltar no versículo 1, no versículo 2, melhor, Deus diz assim, através de Malaquias: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Veja, Deus está garantindo ao povo: eu amo vocês. Mas o povo olha para Deus e diz assim: como é que o Senhor tem nos amado? Se os ímpios estão aí prosperando e nós estamos aqui definhando. Como é que o Senhor tem nos amado? Se os ímpios estão sendo abençoados e nós estamos aqui voltando de um exílio sofrendo. Aí Deus diz assim: disse o Senhor: todavia amei Jacó, porém aborreci Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E nós aprendemos 2 coisas aqui para um coração grato, irmãos. Que a primeira, o amor de Deus não está baseado naquilo que Ele nos dá, mas na salvação que Ele já nos trouxe. Deus diz: olha, eu escolhi Jacó e eu rejeitei e aborreci Esaú. Vocês são o povo que eu escolhi para ser a minha nação, para ser o meu povo. E por isso, irmão, já é o suficiente para que nós prestemos um verdadeiro culto ao Senhor, para que a nossa vida seja uma adoração. Entender que Deus não precisa fazer mais nada por nós, que Ele já fez, Ele já nos escolheu, Ele já nos trouxe para a sua casa de adoração.
Ele já nos lavou com o seu sangue, Ele já nos deu a salvação. E por isso nós precisamos ter um coração grato que o adore e louve ao Senhor com sinceridade de coração. E Deus diz mais, Deus diz o seguinte: se Edom disser o seguinte, o Senhor nos destruiu, mas nós vamos nos reconstruir de novo. Aí Deus diz, eu vou lá e destruo outra vez. Por que Deus está falando isso? O povo está voltando de um exílio. O povo de Israel foi um povo que foi destruído, que voltou do exílio e está se reconstruindo pela vontade de Deus. Mas Deus diz assim, se acontecesse com Edom o que aconteceu com vocês, eu não permitiria que eles se reconstruíssem como eu estou permitindo que vocês se reconstruam. E Deus prova esse amor. E o que Deus esperava em troca do povo era que o povo o honrasse como um pai e o servisse como um Senhor, como no versículo 6 que nós vemos. Deus amava, irmãos, aquele povo e o povo desacreditava do amor de Deus. Uma vida como altar de adoração parte de um coração nosso grato. É impossível o seu coração ser um altar do Senhor, que a nossa vida seja um altar de adoração a Deus, sem que você olhe para os céus e agradeça ao Senhor pela salvação que chegou à sua vida. Se você não entende, se você não é grato por isso, você não tem uma vida de adoração ao Senhor. Porque o princípio para a adoração do Senhor é entender a obra que o Senhor começou nas nossas vidas. É entender quem nós éramos e hoje quem nós somos. É entender de onde Deus nos tirou e onde Deus nos colocou. Paulo vai dizer que Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Isso é coisa grandiosa e maravilhosa que nós sozinhos não conseguiríamos, irmãos. O Salmo 116 é um salmo que todo mundo conhece. Que no versículo 12 o salmista diz, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que a mim tem feito? Demonstra um coração grato. Só que a gratidão não fica só no pensamento. Às vezes a gente vê esse versículo e a gente para. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele a mim tem feito? Mas vamos ver o que o salmista fala no verso 17. Algum irmão me ajude lá. Salmo 116, verso 17. Amém. Veja, ele ficou só no pensamento do que ele daria ao Senhor? Não. Mas ele teve atitude. Qual foi a atitude? Oferecerei sacrifícios em ação de graça ao Senhor. Um coração grato é um coração que tem atitude de gratidão ao Senhor. E, às vezes, irmãos, nós ficamos pensando assim, será que nós temos sido gratos a Deus o suficiente por tudo que Deus tem feito conosco? O vídeo que o senhor mandou para mim mais cedo, pastor, do testemunho, né, do casal que estava viajando, foi um vídeo que me constrangeu. Porque eu parei e fiquei olhando assim, principalmente na historinha da menina que tinha só R$1. E ela com fome, sem almoçar, e parou para almoçar, e ela disse que não iria gastar o dinheiro, porque ela estava indo para a casa do Senhor, e ela tinha aprendido que ela deveria ofertar alguma coisa na casa do Senhor. Aprendeu com o pai dela, né? E aquele R$1 era tudo que ela tinha. E aquilo me constrangeu, porque, irmãos, Deus tem sido tão generoso conosco. Deus tem nos dado tanto, tanto. Eu tenho um carro que Deus me deu que eu posso ir para qualquer lugar. Eu tenho uma roupa que eu posso vestir. Graças a Deus eu tenho minha alimentação diária. Eu tenho saúde para me levantar e para ir trabalhar. E com o coração grato, o que eu tenho oferecido ao Senhor como forma de gratidão, como um coração que é um altar de adoração a Deus. O que nós temos retribuído ao Senhor por todos os bens que Ele tem feito a nós, irmãos. Mas o que o povo estava oferecendo e dando a Deus, ao invés de gratidão, o oposto de honra e temer ao Senhor é o desprezo. É o que o texto nos diz. No finalzinho do versículo 7, ele diz, nisto que pensais,
A mesa do Senhor é desprezível. A mesa aqui simbolizando o altar. Deus está dizendo, vocês estão fazendo do meu altar um lugar desprezível. Por quê? Porque em vez da honra, em vez do temor ao Senhor, eles estavam desprezando, eles estavam rejeitando aquilo que vinha do Senhor. Eles estavam fazendo de qualquer jeito. Ah, irmãos, como esse livro de Malaquias é um dos livros do Antigo Testamento que mais fala ao meu coração. Porque é um livro que fala do culto, que fala da adoração ao Senhor, que estava sendo profanado. E quando nós olhamos para as igrejas de Cristo hoje, não é diferente daqueles tempos. Não é diferente do que aqueles irmãos do passado viviam. O povo era ingrato, irmãos, e desprezava o nome do Senhor. Davi pecou porque ele desprezou a palavra do Senhor. Quando o profeta vai até Davi mostrar o seu pecado, o profeta diz o seguinte: você desprezou a palavra do Senhor. Você desprezou as orientações do Senhor. E toda vez que nós desprezamos o Senhor, que nós desprezamos o seu altar, que nós desprezamos as ordens do Senhor, que nós desprezamos tudo aquilo que o Senhor faz para conosco, nós estamos pecando, irmãos. O que o Senhor espera de nós, como essa vida no altar, ou como uma vida sendo esse altar, é que nós honremos o seu nome, que respeitemos a Ele, que temamos a Ele. E o que temos dado em troca ao Senhor pelo seu amor. O que temos oferecido a Deus em troca pelo seu amor. Mas segundo, uma vida como altar de adoração é uma vida que oferta o melhor ao Senhor. Vamos ver o versículo 7 e 8 novamente, o que o profeta Malaquias diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o a teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? O altar das ofertas, irmãos, estava sendo profanado. Estavam sendo levados não os melhores como Deus exigia, não os novilhos como Deus queria, não os perfeitos animais como Deus exigia, mas estava sendo levado qualquer um. Depois os irmãos podem levar Levítico 22, Deuteronômio 15, 21, que vai falar qual era o tipo de animal que Deus exigia. Eram os novilhos, os melhores, os perfeitos. O que Deus exigia é que se fosse levado a Ele para ser sacrificado o melhor. E o sacrifício requer preço. O que Deus quer de mim e de você hoje, irmãos, é o melhor do nosso coração, é o melhor da nossa alma, é o melhor do nosso entendimento, é nos oferecermos ao Senhor por completo, uma vida de oferta em sacrifício vivo a Ele, como já falei aqui o que Paulo fala. É o melhor do nosso tempo, dos nossos dons, da nossa vida. Enquanto a irmã Josefa falava aqui sobre o papel de parede que nós vamos colocar aqui, eu lembrava, e eu cresci em um tempo da igreja, que quando as igrejas de Cristo iriam reformar, dizia assim, o pastor da igreja dizia: irmãos, nós vamos reformar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Aí um levantava e dizia assim: pastor, eu dou 10 sacos de cimento. Pastor, eu dou tantas caixas de piso. Do seu tempo, né, pastor? Pastor, eu vou dar tanto. E nenhum culto já tinha a reforma, já tinha o material da reforma. Há quanto tempo nós estamos lutando, orando, pedindo a contribuição para que a nossa igreja possa reformar? Irmãos, nós precisamos dar ao Senhor o nosso melhor. E o nosso melhor ainda é muito pouco diante de tudo que Ele nos dá, irmãos. O povo estava trazendo pão imundo, que significa aqui uma cerimônia imunda. Por isso, era inaceitável por Deus. Essa cerimônia continha animal cego, coxo e enfermo. Mas o que Deus queria não eram os perfeitos, os novilhos, os sem doença. Mas o povo estava levando qualquer um. Por isso Deus diz: vocês fazem do meu altar um altar
desprezível. Nós olhamos para esse povo e nós podemos dizer: que povo ingrato. Será que esse povo não é um reflexo da nossa vida? Será que temos ofertado nossa vida como sacrifício ao Senhor? Será que os animais, entre aspas, que nós ofertamos hoje ao Senhor, não tem sido da mesma forma que aquele povo ofertava? É sempre o tempo que sobra, é quando dá, é primeiro as minhas vontades, para depois o que sobra eu dou ao Senhor. E isso é sacrifício? Não. Sacrifício requer tempo. Se eu tenho 10 mangas, das 10, 9 estão lindas e maravilhosas. Aí tem uma lá que está podre. Aí a irmã Portilho me diz assim: Rafael, me dê uma manga. Aí eu vou, pego a podre e dou. Que sacrifício teve nisso? Nenhum. Porque eu dei aquela que não iria me servir. Eu tenho 9 boas, eu dei a que não iria me servir. Como oferta de Caim. Era isso que o povo estava fazendo. Eu tenho aqui 10 animais, esses 9 aqui dá para eu comerciar, esses 9 aqui são bons. Tem aquele ali que está doentinho, está para morrer, é esse aqui que eu vou levar para o Senhor. Não, irmãos. Deus quer de nós o nosso melhor. É o melhor do nosso tempo, é o melhor da nossa vida, é o melhor das nossas emoções, é o melhor do nosso conhecimento. Deus merece o melhor da nossa vida, irmãos. Deus não é qualquer um. Deus não é um desconhecido. Deus é aquele que nos salvou. E Deus faz a comparação com o governador. Deus diz o seguinte: se o governador fosse na casa de vocês, vocês tratariam ele dessa forma? Será que se uma autoridade do nosso estado, do nosso país, uma celebridade viesse na nossa casa, a gente se arrumaria com qualquer roupa? A gente deixaria esperando na sala? Se nós marcássemos uma reunião com o governador do estado, será que a gente chegaria 20 minutos depois, como a gente chega no culto? Irmãos, nós temos dado prioridade às outras coisas e não a Deus. Deus quer o melhor da nossa vida, irmãos. É de todo entendimento, de todo coração, de toda alma. Não é o que sobra, não é a metade, não é o que dá. É o melhor, irmãos. É o melhor. Glória a Deus. Nós precisamos refletir de que forma nós temos cultuado ao Senhor. É sim, meu Deus. Aleluia. Como nós temos servido ao Senhor. Com qual intuito nós estamos vindo à casa do Senhor. Nós estamos fazendo, achando que estamos fazendo para o pastor, que é homem. Nós estamos fazendo, achando que estamos fazendo para uma denominação. Nós estamos fazendo para Deus, irmãos. E Deus exige perfeição. Deus exige excelência. Vá no seu trabalho amanhã e faça de qualquer jeito, que daqui a um mês você vai ser demitido. Porque para o Senhor nós fazemos de qualquer jeito? Porque para o Senhor nós fazemos relaxadamente? Porque para o Senhor nós damos o que sobra? Deus quer a melhor oferta das nossas vidas, irmãos. Deus quer o melhor de nós. Terceiro, uma vida como altar de adoração busca o prazer do Senhor. O versículo 10, Deus fala forte com aquele povo, porque Deus diz assim: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesse debalde fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que a adoração do povo estava tão corrompida, Deus não tinha prazer nenhum naquele culto, naquela adoração, que Deus diz assim: eu queria que tivesse alguém que fechasse as portas do templo, que era para vocês não entrar e me adorar. É melhor que fechasse o templo. Imagine se Deus dissesse isso conosco, irmão, que triste. Imagine que triste, que doloroso se Deus dissesse: olha, Igreja Batista Albano Franco, é melhor que fechasse, porque a adoração que vocês estão me entregando aí não está me agradando não. Porque a forma como vocês estão vindo me cultuar não é uma forma que me agrada não. Então, se é para vir cultuar dessa forma, se é para vir me adorar dessa forma, fecha a porta. É melhor fechar, para que ninguém entre. É isso que Deus está dizendo ao povo.
O fogo que subia do altar não era um fogo que estava agradando ao Senhor. E deixa eu explicar que fogo. A oferta era levada e colocada no altar que estava no meio do pátio do templo. E ali era tocado fogo. E o fogo que ali queimava a oferta chegava ao Senhor. O sacrifício que ali era levado para o Senhor. Era queimado para o Senhor. O que Deus está dizendo aqui, ali, a oferta que vocês estão dando não é como eu exigi, não é a melhor, por isso o fogo que está subindo não me agrada. Aí nossa vida é um sacrifício vivo, uma oferta de sacrifício vivo ao Senhor. E será que o Senhor tem se agradado da oferta nossa que está subindo a Ele? Será que a oferta que nós estamos queimando da nossa vida para o Senhor é uma oferta que Deus se agrada? Ou é uma oferta que Deus diz assim, pare, é melhor parar. É melhor parar porque não tem me agradado não. É melhor parar porque não está me satisfazendo. É melhor parar porque eu não tenho tido prazer em vós. Que triste, irmãos. Ouvir do Senhor que Ele não tem prazer em nós. Que triste ouvir do Senhor que a nossa vida não dá prazer ao Senhor. Que triste ouvir do Senhor que o nosso louvor, que a nossa adoração, que a nossa vida não é uma vida que tem dado prazer ao Senhor. O que Deus tem a falar sobre o culto que você e eu prestamos, irmãos? O que você está queimando tem subido ao Senhor? Tem o agradado? E aí é uma reflexão que nós fazemos pessoal. E diante da Bíblia é o seguinte, se você tem dado o seu melhor ao Senhor, legal, joia, o Senhor tem se agradado. Se você tem dado o que sobra, aí não tem agradado a Deus não. É isso que Malaquias está dizendo aqui. Que o Senhor não tem prazer neles, porque eles estavam fazendo de qualquer jeito. Porque eles estavam fazendo sem o devido temor. Porque eles estavam fazendo sem a devida reverência. Então eu vou lá na igreja, se der para eu tocar, eu toco. Ah, eu tenho que tocar domingo, tenho que tocar quarta. Se der para eu ensaiar, eu vou. Se não der para eu ensaiar, tanto faz, tanto fez. Ah, eu tenho que fazer tal coisa lá na igreja. Deixa eu ver aqui minha agenda. Se der para eu vou. Se não der, paciência. Deus entende. A gente usa assim, né? Deus entende. Irmãos, nós precisamos buscar o prazer do Senhor nas nossas vidas. Eu amo quando Deus olha para Jó. Na verdade, quando Satanás vai à presença de Deus, aí Deus diz assim, ô encardido, viste lá o meu servo Jó, homem justo, fiel, que do mal sabe se desviar. Jó sabia buscar o prazer do Senhor, porque Jó era fiel, porque Jó obedecia ao Senhor. Aí Jesus é batizado por João Batista, o céu se abre, aí uma voz do céu diz assim, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, que me traz alegria, que me traz prazer. É este o meu filho amado. A nossa vida deve ser assim, irmãos. Assim como Deus teve prazer na vida de Jó, como Deus teve prazer na vida do seu Filho Jesus Cristo, Deus precisa olhar para a gente e ter prazer nas nossas vidas. E olhar para Marcos e dizer, olha, meu servo Marcos lá, homem justo e fiel. Olhar para a irmã Luciene e dizer, olha, minha serva Luciene, que me dá prazer, me dá alegria. Precisa ser com todos nós, irmãos. E para dar alegria, prazer ao Senhor, nós precisamos ser fiéis e dar o melhor a Ele. A maioria aqui é pai e mãe, certo? Quando é que o filho dá prazer? Dá alegria. Quando ele obedece, quando ele respeita, quando ele é obediente, né? Quando ele faz os seus deveres. Há o mesmo tratamento de Deus para conosco, de pai e filhos. Não é difícil, irmãos. É entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e cumprir, para que Deus se alegre de nós. Porque Deus se alegrou de Jesus Cristo, seu Filho. Porque Jesus disse assim, olha, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. E para que Deus tenha prazer nas nossas vidas, irmãos, nós precisamos cumprir com aquilo que é a vontade do Senhor. Como buscar o prazer do Senhor? Obedecendo-o na íntegra, cumprindo sua vontade e o adorando com sinceridade.
3 João capítulo 1, versículo 4, o apóstolo diz o seguinte: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Nós temos o prazer do Senhor quando nós andamos na verdade, quando nós o servimos com sinceridade. Samuel, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. O profeta Samuel está dizendo aqui, olha, ele não está desfazendo dos sacrifícios, mas ele está dizendo: melhor prazer do que nos sacrifícios Deus tem na obediência. Porque assim como eu disse no início, que você pode louvar e não ter um coração de adorador, da mesma forma você pode sacrificar sem ser obediente ao Senhor. Era o que o povo de Malaquias estavam fazendo. Eles estavam sacrificando da forma deles, não em obediência a Deus. E esse sacrifício não é o que agrada o Senhor. O sacrifício que agrada a Deus é uma vida de obediência a Ele. É uma vida completamente voltada para o Senhor. Vida como altar de adoração. Deus precisa ser louvado através das nossas vidas. Deus precisa ser engrandecido através das nossas vidas. Deus precisa ser adorado através das nossas vidas. Ele nos criou para isso. Ele não nos criou para sermos ricos. Ele não nos criou para vivermos uma vida qualquer aqui nesta terra. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Amém. Ele não nos criou para sermos os mais conhecidos do universo. Ele nos criou para fazer o nome dele conhecido, irmãos. Amém. Glória a Deus. E concluindo, irmãos, a conclusão que nós chegamos é que uma vida como altar de adoração é vida que glorifique ao Senhor, que reflita a imagem do Criador, que resplandeça a glória dele. Vida como altar de adoração é aquela que se estende além das 4 paredes do templo que nós nos reunimos, que reflete uma adoração contínua, sincera, em sua totalidade a Deus, com palavras, ações e um coração voltado ao Senhor. É isso que Deus quer de nós. É essa perfeita adoração que chegará ao trono da graça de Deus com nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Eu volto a palavra ao nosso pastor. Deus continue lhe abençoando. Irmãos, onde você, eu, nós, igreja, devemos reconhecer o amor de Deus. Porque essa palavra chega a nós pelo amor de Deus. Para a gente entender o que é ser um servo, o que é ter uma vida no altar. E diante dos dias que vivemos, como já sabemos, por toda a escatologia que Jesus deixou escrita, as coisas se tornariam mais difíceis. Se nós não nos voltarmos a realmente ser um servo fiel, com a vida no altar, nós correremos muitos riscos de ficar de fora do reino dos céus. Essas palavras do Senhor, como nesta noite, é muito pertinente para despertar a nossa fé, para nos alegrar, irmãos. Talvez algo no dia a dia da vida nos alegre, em alguma coisa você tenha aquele prazer de ter algo na sua vida, de satisfazer com um momento que você esteja vivendo ali em algum lugar. Mas a gente tem que sempre entender que estar na presença de Deus é melhor do que todas essas outras coisas. Porque na presença de Deus é eterna, é para sempre. E as outras coisas que aqui nós desejamos, elas vão ficar. É a gente ouvir essa voz de Deus através da vida do seu servo, guardar no coração e procurar, pela ajuda do Espírito, no poder do nome de Jesus Cristo, cumprir aquilo que Deus traz para nós. Toda a palavra que nós ouvimos são regras. E a regra de Deus é amor. A regra de Deus é para nos colocar na direção perfeita da salvação, da vida eterna. A gente precisa crer piamente que há um novo céu e uma nova terra. Que o que o mundo mente, que você morreu, se acabou, Deus tem a sua vida de um novo ciclo que você viverá e viverá bem. A Nova Jerusalém é uma realidade,
É verdade. É onde nós vamos viver eternamente. Você já pensou nisso? A gente não tem nunca de pensar de viver naquele outro lado dos desobedientes. Não. Nós vamos viver a Nova Jerusalém, amém? Mas vamos sim. Vamos, que Deus tem nos ensinado, nós temos dado ouvido à voz de Deus e temos deixado a porta do coração aberta para que ele seja cheio com essa voz de Deus, com essa palavra, amém? Que Deus continue nos abençoando o nosso irmão Rafael, não é cada dia, porque nós precisamos ser abençoados por vocês, mensagem maravilhosa, abençoadora, que reveste a nossa fé, que desperta, e o tema que nós vamos trabalhar muito, é esse avivamento da igreja. A gente precisa estar avivado, irmãos, porque o mundo tenta esfriar a nossa fé, nós não podemos deixar, porque viver com Deus é maravilhoso, amém? Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa irmã Miriam Rosa Rocha vai fazer essa oração final e nós vamos orar com ela em nome de Jesus Cristo. Oremos. Te louvamos, Senhor Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramado sobre vossas vidas, vossas famílias, sobre essa igreja gloriosa, viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está edificada nos quatro cantos da face desta terra. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja do Senhor diz, amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.